Me solicitaram, não é posição da Secretaria da Pública, pedir na diretoria do estudo conjunto uma avaliação da proposta de lei do PROIT. Estou entregando, eu não posso fazer 3 minutos. A minha questão básica é a questão política. Eu lembro de uma ex-aluno meu, aniversário de bom coração, com que eu estava discutindo. E eu dizia para o fulano, eu sou professor de ciência política. Eu tenho que analisar a correlação de força, tenho que analisar a viabilidade das coisas. Aí ele me disse, nunca esqueci, eita ciência miserável, ciência desgraçada. A minha questão basicamente é política. É uma pergunta não só para o nobre presidente da Andes, mas para Eduardo. A presidente da Andes colocou que se o governo desejar cumprir realmente do artigo 17, ele deve revogar esse cipual de leis, normas, portarias que assistiam à autonomia. O governo não vai ter isso. Ele vai ter que ser forçado pela mobilização dos interesses das pessoas desinteressadas. A outra questão é para Eduardo. Eu li o projeto, do laboratório do PROIT, isso é bom. Agora, a primeira pergunta é se há condições políticas de aprovar, especialmente em pontos importantes que vão contra a tendência centralizadora dominante. Um exemplo ele já deu, que é a recriação da Procuradoria Independente das Instituições Federais. O documento da Andifes tem na justificativa, na avaliação, tem um relatório muito interessante, muito bom, sobre como foi da necessidade da Procuradoria Independente. Na hora que ele faz o projeto, ele é muito tímido. Ele prevê retirar os procuradores da AGU e colocar na universidade, não prevê a abertura de concurso, prevê que eles devem continuar sendo normatizados pela AGU, a justificativa, a fundamentação é boa, a prática, talvez pela avaliação de força que ele tem, é tímida. A não aplicação da lei 8666, você fala, você coloca um parágrafo lá no PROIT, que não vai se aplicar a lei de licitações. Aí eu pergunto o que é que se aplica. Eu sei o que está previsto no projeto Andifes, que seria uma regulamentação feita pelo tal Conselho Superior. No PROIT não está previsto. Como ele falou especialmente, no meu caso, falou de meu nome especialmente, para uma das coisas que eu tinha colocado, eu tenho 6 observações do projeto, é sobre a competência do reitor. Em grande parte está correto, mas no artigo 6, incisos 4, ficou com prerrogativa do dirigente máximo, que é o reitor, autorizado pelo Conselho Universitário, autorizar o afastamento para qualificação e autorização e para a participação em atividades científicas, tecnológicas, artísticas, culturais de apresentação. É centralizador para mim e excessivo. Para participar de um seminário, um professor vai precisar de autorização de reunião do Conselho Universitário contra ele do reitor. A minha posição é que quando do período letivo, deveria ser dado para o chefe de departamento ou órgão que está lotado. A minha preocupação com esse negócio de autorização é porque eu vi posições da CGU querendo interpretar, impedir que o professor ITF participasse em direção público-sociedade. Para mim, afastamento deve ser bem explicado o que deveria ser do domicílio da unidade que se está lotado. Esse ponto precisaria ser explicitado e até a proposta da Andifes é um pouco melhor do que a do PROIT. Esse item, afastamento para participação em atividades científicas, tecnológicas, artísticas e de representação, dá o poder forte demais ao reitor. Mas entreguei o texto inteiro com as 6 questões para... Bom, boa tarde. Eu acredito o seguinte, esse debate realmente remete a uma discussão política. Uma discussão política que entra no mérito da sociedade que temos, entra no mérito do governo que temos, das classes e frações de classe que se encontram no bloco do poder em nossa sociedade, para que a gente possa diversificar esse debate no sentido de tirá-lo desse buraco do avestruz, da própria condição da universidade, por si só, nas discussões sobre gestão, resolver os problemas da universidade.
Então, se parte desse procedimento, eu tenho dúvidas quanto ao sucesso da universidade brasileira. A gente precisa acreditar e discutir a quem esse sucesso atende. Esse sucesso atende às demandas da sociedade brasileira, a demanda por saúde, a demanda por uma educação que consiga resolver os seus problemas, a demanda de pesquisa, que excede a questão da empresa nacional, porque especificamente eu não acredito que a universidade pública deva resolver os problemas da empresa nacional. Né? Isso é um velho discurso, quase que feudal, daquela concepção que antes de 1964 acreditava que a burguesia era aliada do povo, dos trabalhadores, para resolver as questões do Brasil. Então eu acho que a minha questão remete a um duplo entendimento. Primeiro, esse discurso da autonomia, o foco da gestão dentro do governo, no sentido de mediar com ele, se transforma na parceria conflitiva que se quer ter com a gestão que se acredita. No meu caso, não é a gestão que eu acredito. Né? Então, é uma questão de princípio. Aí a questão da autonomia vai ser resolvida pela parceria com o governo ou no debate que remete à luta dos professores na defesa daquilo que ele entende por autonomia. Essa é a questão principal. Então não adianta estar aqui discutindo e reformando o aparato da burguesia de representação do conhecimento. Isso não dá para discutir. Não é isso que eu estou me propondo, é que boa parte dos professores nesse país está se propondo. O que está querendo se colocar é a perspectiva, a partir da correlação de força, sim, né? Os trabalhadores de educação, professores ou não, discutir que tipo de conhecimento o povo brasileiro e os trabalhadores precisam para resolver as suas demandas. Então, resolver a questão da autonomia pela parceria conflitiva com o governo, com os gestores, ou com aqueles que querem trazer para a universidade o discurso do governo, é uma situação muito delicada que eu não me enquadro nesse processo. Muito obrigado. Concordo com a ideia de que nós tivemos uma autonomia definida na Constituição, mas que essa autonomia não foi aplicada até hoje. João Augusto. Professor João Augusto. Não foi aplicada até hoje e não foi aplicada até hoje porque não tinha um esforço para fazer com que ela fosse aplicada. Então, se coloca hoje é a perspectiva de que, de fato, a gente tem autonomia na universidade. Então, o que eu queria resgatar um pouco aqui, que talvez seja para todo mundo que defende a autonomia da universidade, é a história da universidade. Onde é que vem a ideia de autonomia? Esse princípio está perdido lá na Idade Média, e foi por conta de uma greve na Universidade de Paris de 2 anos, de 1939 a 41, uma coisa assim, e por conta dessa greve, desse movimento, que se conseguiu que a igreja desse possibilidade à universidade de escolher os seus dirigentes. Então a luta vem daí, quer dizer, a escolha de dirigentes é que é o centro da questão, é de onde começou a luta pela autonomia. Desde que nós estamos em outro momento. Mas de lá para cá, toda essa questão da relação da universidade com o Estado é que vem marcando essa questão da autonomia. No início foi a igreja, mas os Estados nacionais se formaram em função da universidade. O crescimento da universidade foi que levou à criação dos Estados nacionais. E o conflito nasceu em função da necessidade de haver uma independência, uma capacidade da universidade de propor algo mais do que os Estados nacionais queriam. Então esse conflito, essas contradições todas, vem surgindo no processo. Mas recentemente, já no século XIX, um grande teórico da universidade, chamado Karl Jaspers, um alemão, ele colocou um princípio que eu acho fundamental para se trazer aqui a baila, porque assim, uma discussão de princípios é fundamental. É que a sociedade tem o direito à verdade, a busca da verdade. E a universidade é uma instituição que encarna esse direito de busca da verdade ao, dentro dela, buscar essa verdade através da pesquisa, através da passagem do conhecimento, através do ensino, etc. Então, esses são os princípios fundamentais que regem essa necessidade de autonomia. A sociedade tem direito à verdade. A sociedade não é uma coisa que está na nossa cabeça, a sociedade é complexa. Que sociedade? É a sociedade complexa que nós temos. E a universidade também é complexa ao tentar se enquadrar na perspectiva de buscar a verdade, já que admite o princípio que a sociedade tem direito à verdade. Então, esses elementos aí que eu acho que são fundamentais para a gente não trabalhar em cima de uma coisa paralisada, é uma coisa dinâmica. Se eu tenho perspectiva a respeito de mudança da sociedade, de uma revolução na sociedade, é outra questão. Essa questão não travar o debate, mas o que vai aparecer em consequência disso é a vida que vai dizer.
correlação de força, a nossa competência para fazer a revolução, fazer qualquer coisa nesse nível, melhorar a vida, melhorar tudo. Agora, nós temos que trabalhar sem ter alguns princípios. Para mim, esses dois princípios são princípios importantes para trabalhar a questão da autonomia. Boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar a Associação dos Professores da Universidade Federal da Bahia pela organização do evento, dar as boas-vindas aos visitantes que estão na mesa e aos demais colegas, professores, servidores, alunos que estão aqui da nossa universidade, por estarem aqui nessa tarde, final de tarde, depois da festa do Bonfim, discutindo a autonomia da universidade. Eu queria falar um pouco rapidamente, muito rapidamente, sobre algumas coisas que eu acho que é o que remete a essa necessidade de se regulamentar a autonomia. Eu, obviamente, como vice-reitor, por vezes substituo a reitora agora na reunião da Andifes e não conheço na profundidade a proposta da Andifes, mas conheço de perto o que levou e o que leva os reitores a propor uma questão dessa natureza, que eu acho que passa não só por uma questão de dificuldades administrativas, porque as universidades estão remetidas às leis normais do Serviço Público Federal, portanto, tem muitas dificuldades administrativas, e no momento em que dois dos elementos fundamentais da universidade são colocados em prática, que é a questão da extensão e da pesquisa, elas passam por essas questões administrativas e aí se instala a dificuldade de se avançar na universidade, especialmente nessas duas áreas. No ensino de graduação, eu não vejo no ensino em particular, não vejo uma supressão dessa autonomia significativa, mas nesses outros pilares da universidade, esse que leva, de fato, aos reitores proporem coisas dessa natureza. Mas eu acho que antes de propor um projeto de lei ou uma lei orgânica dessa área, eu acho que primeiro tem que se perguntar ao conjunto da universidade se quer que a gente regulamente a autonomia através de uma outra lei. Porque se a gente for pensar, e aí eu vou falar por mim mesmo, todo momento a gente recebe lá na reitoria uma nova lei, um novo decreto, um novo instrumento que regula o serviço público e as relações entre o serviço público, a iniciativa privada, o serviço público e as pessoas, etc. Então eu tenho dúvidas, efetivamente, nesse momento, e eu acho que essa discussão só está iniciando agora e ela deve ser muito mais alargada. Espero que agora em 2014, que vai ser um momento de muita discussão política, por conta de eleições para presidente, a gente vai debater bastante internamente na universidade, a gente possa amadurecer esse processo. Segundo também, que eu acho que esse ano eleitoral vai ser muito difícil, a gente deve aproveitar para debater isso, que o Congresso aprove uma lei dessa natureza e que o governo dê encaminhamento nessa questão. Eu acho que nós temos muitas coisas a tratar a respeito da autonomia, mas eu gostaria de ver essa discussão realmente ampliada no conjunto, primeiro, das universidades, porque à medida que aparecem as propostas lá da Andifes, ou do PROIFES, ou do Azul, etc., a gente pode analisar e melhorar essas propostas. Porque eu julgo que numa lei dessa não se deve citar ou tentar formular quais são as atribuições do reitor de uma universidade federal que vai ter seu regimento e estatuto para fazer isso. Também não acredito, pelo menos aqui na Universidade Federal da Bahia não é assim, os dirigentes não são gerentes do Ministério da Educação, são representantes das suas comunidades democraticamente eleitos, de forma que isso é uma prerrogativa que as universidades não devem abrir mão e, portanto, não deve ser o Congresso que deve regular como que deve ser as eleições de reitores e tampouco o que os reitores devem fazer ou não devem fazer. Então, também remeter ao que os reitores devem representar e fazer através de um projeto de lei para o Congresso aprovar não deve ser também um caminho. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Eu acho que esse debate está iniciando, necessariamente tem que ser ampliado, e eu acho que essas propostas de lei devem ser melhor discutidas internamente para que da PUB vá para o PROIFES, da PUB vá para os outros sindicatos, dos sindicatos dos nossos servidores vá para a FASUBRA, dos nossos DCE vá para
e aí a gente chega no Congresso Nacional. Acho que o caminho é dessa natureza e não o contrário. É isso que eu queria contribuir, essa é a minha opinião pessoal. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, sim, reforçar que esse debate da autonomia não é novo. E é um imbróglio muito grande com relação à questão da autonomia. Porque não pode ser debatido em si mesmo. A discussão da autonomia tem que considerar outros condicionantes. E aí a gente pode fazer a discussão do debate de autonomia a partir de várias perspectivas. Conservadora, reacionária, reformista ou revolucionária. E aí eu particularmente não consigo conceber o debate da autonomia universitária quando primeiro você não conceitua o que é autonomia. Ao meu ver, a autonomia é o autogoverno da própria universidade frente, no caso, ao Estado burguês e ao governo central. Então, defender a autonomia universitária, mantendo a atitude da universidade de total subserviência ao governo central, ao meu ver, é um tanto equivocado. Defender a autonomia universitária também, colocando a necessidade de que haja uma articulação, convênio com a esfera privada, também eu acho que é um debate que não ajuda. Então, a defesa que eu faço da autonomia universitária está diretamente ligada a 3 fatores. Primeiro, a defesa do governo tripartite. A universidade ela deve ser gerida pelos segmentos que constituem, pelos professores, pelos servidores e pelos estudantes. E que suas decisões eles sejam aprovadas em assembleia e que todos os mandatos sejam revogáveis. Então, que a gente defenda a revogabilidade dos mandatos de todos aqueles que hoje ocupam cargos na universidade. Então, o que nós temos observado é que tem se constituído uma camarilha universitária que tem assumido determinados cargos na universidade, e essa camarilha expressa exatamente, pela própria legislação, o conjunto de docentes, de professores. Então, para finalizar, eu só queria dizer que eu não tenho acordo, particularmente com a fala do representante do PROIFES, que inclusive afirma que é um sucesso essa proposta, contando com essas representações. Então, ao meu ver, esse projeto do PROIFE é um projeto privatista, é um projeto que a autonomia já convalida vai ficar refém das leis do mercado e da lógica do produtivismo.